Salve, salve nação tricolor! Sejam todos bem-vindos. Nós somos os discípulos de Telê. Eu sou o Cássio, estou aqui com meus parceiros Gabriel, Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Ganhamos. Felicidade, né? Felicidade. felicidade, e também o menino Gilson. Ô, hoje é só alegria. Vitória é só alegria. Mais ou menos. Né? Vamos já começar a falar do jogo. São Paulo venceu por 2-0 o Cobressal, gols de André Silva e Caleri. Né? E para mim, pelo menos, não convenceu, né? Foi um futebol mais apático, a gente não dominou como achava que ia dominar, um time que não ganhava um jogo aí há 9 jogos, não tinha uma vitória, e para mim, pelo menos, venceu, mas não convenceu. Gilson, dá os pitacos do jogo aí, me diz o que você achou, você tá empolgado, já tá no modo ilusão ou ainda tá mais pé no chão? Nada, sofrimento da preula, jogo pra matar cardíaco, cê é louco. Ali, quando o jogo começou, clima pesado, tenso. Você viu que o time não tava engrenando, não conseguia, ficava no chuveirobol, chuveirobol, chuveirobol. Aí você pensa, ih, meu, vai ser uma noite daquelas. Tanto que nos bolão que eu fiz, colocava 3-1, 4-0, 5-0, pensando, São Paulo vai amassar esse time, vai descontar toda a raiva que tá em cima desse time. E no final, aquele sofrimento, gol lá nos 80 e poucos do segundo tempo, meu Deus. Não convenceu ninguém não. Sem falar as duas defesas do Rafael ali, né? E aí, Gabriel? Rafael salvou nós? Exatamente, né? Venceu, mas não convenceu, né? É um jogo assim, é uma vitória que foi boa pra gente, tava precisando. O torcedor tava precisando de uma vitória que não vinha, confiança, pode ser que volte. Mas, cara, não jogou nada, não jogou nada. Acho que todo mundo esperava que o São Paulo ia se impor. Realmente, teve o controle do jogo, mas foi mais por circunstância, né, da partida. O Cobressal foi totalmente recuado. E assim, a gente quase tomou gol e assim, tava muito próximo de uma tragédia. Porque se o Rafael não fizesse aquela defesa, fosse gol, eu acho que os jogadores não iam ter força para virar o jogo. Não ia ter, a torcida ia cair matando, pressionar toda jogada. E, assim, graças ao Rafael, né, e aos jogadores que fizeram os gols, né, a gente conseguiu sair dessa com pelo menos os 3 pontos, né? Eu fiz assim, ó, de dois, porque não foi uma defesa. Foram duas defesas difíceis no canto. Duas Verdade. defesaças, né? Duas Duas defesaças, defesas. cara. E se a gente toma o gol naquela hora que foram esses dois lances, né? Ainda tava 0-0, aí o negócio ia endoidar. O Morumbi ia virar um caldeirão contra a gente, muito provavelmente, né? A torcida já ia começar a chamar o Carpini de burro, o que, né? Venhamos e convenhamos, ela tá no direito dela, né? E já ia vaiar o time. Talvez não, né? Não sei se chegaria a vaiar o time, mas, putz, ia ser Aí complicado, cara. ia ser desesperador. Já tava aquele clima pesado. Acabou o primeiro tempo, ele já ensaiou aquela vaia. Talvez a TV tenha abaixado o volume da torcida para não demonstrar tanto, mas eu ouvi uma vaia, Eu ouvi dizer também que teve uns aplausos, né? Para vaias e aplausos, né? Mas a vaia já estava começando, né? Começando a ensaiar, né? Quando o juiz apitou, a vaia foi forte. Tá? E Foi. eu é te porque, garanto que foi forte. porque dá aquele nervosismo da torcida. E não sei se é impressão minha, se nossa torcida é muito chata, mas todo juiz que vem jogar aqui no Morumbi tende a picar o jogo e dar mais faltas a favor do adversário do que do próprio time da casa, do São Paulo, né? E é constante, todo juiz que vem apitar, acho que ele pensa assim, se a torcida chata só reclama, é assim mesmo, vou prejudicar. E vai picotando o jogo, dando aquela faltinha quebrada, que ó, o mesmo lance pro São Paulo ele não dá, pro time adversário ele dá. E aí já vai acumulando, vai dando aquele peso na torcida que ela fica injuriada. E no final, se não ganhar, explode e vai. Juiz de Libertadores é sempre anti-BR, né? A gente sabe disso. Principalmente se for contra time argentino. Não era dessa vez, mas se for contra time argentino, é certeza que ele vai apitar pros caras, vai picar jogo pros caras, vai deixar eles fazerem cera, vai deixar a porradaria comer solta.
Tá? Juiz de Libertadores é isso aí. A Conmebol, ela talvez pro fato do Brasil ser um país mais rico e ganhar com mais frequência, né? Os últimos campeões da Libertadores aí são todos brasileiros. Da Sul-Americana, pelo menos metade aí, eu não sei exatamente o número, estou chutando por alto, mas os últimos também, né? Grande parte foram brasileiros. Então, consequentemente, isso acaba acontecendo. Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma impressão que eu tenho. Não, e até um ponto, eu acho que não é nem passando um pano pro Carpini, né? Mas muito do que aconteceu no primeiro tempo foi graças à arbitragem. Eu acho que faltou malícia dos jogadores, de querer já partir para o jogo, falar, vamos, juiz, vambora, dá a bola, toca rápido. Mas assim, o juiz picotou muito jogo. Deu cartão para muitos jogadores, o próprio Pablo Maia, acho que ele saiu por causa do cartão, mas era falta que não dava pra gente, dava pros caras, aí dava falta pra gente, os caras batiam, não dava nada, aí a gente fazia a mesma coisa e dava amarelo. Ou então o jogador do Cobresal ficava caído e ninguém fazia nada. Eu falava, pô, mano, acho que isso atrapalhou também o desenvolvimento do jogo, né? Não apenas a formação tática, mas a arbitragem, cara, é absurdo. Não sei quantas partidas tem na cada rodada de Libertadores, mas é impossível esse cara ser um dos 20 melhores árbitros da Do América do Sul, continente. cara. Não é possível, mano. Alguma coisa tá errada, velho. Era muito fraco. É que não poderia apitar um árbitro brasileiro, tá? Não que os brasileiros tenham um nível de qualidade muito melhor, não tem, vamos ser sinceros, com exceção de um ou outro ali, né, a maioria é do mesmo nível. Tá? Também não poderia ser um árbitro chileno, então vai sobrar argentino, uruguaio, equatoriano, colombiano, enfim. É, Você dá uma eliminada ali no nos grupo, né? árbitros, né? Mas ainda assim, você tem razão, não tem como ser um dos top tier ali do continente, realmente não teria. Tá? E ainda no jogo, o que ajudou a fazer com que fosse mais truncado, o São Paulo talvez não desenvolvesse o melhor futebol, foi a mudança do esquema tático. Não que o esquema seja ruim, pelo contrário. Quem viu aí o vídeo anterior, né, ouviu o podcast anterior, você está ouvindo aí no Spotify, viu que era o esquema preferido meu e do Gabriel, inclusive, né, o 3-5-2. Mas não deu tempo do time assimilar ainda. Você tem que treinar, né? É uma coisa que não vem de uma hora para outra. Você vai precisar de um bom tempo aí de preparação, talvez um mês e pouco, para o time estar alinhado jogando aquilo, daquela forma. Vocês gostaram do 3-5-2 de São Paulo? O que você achou, Gabriel? Cara, eu gostei, assim, acho que foi bom, foi diferente. Acho que ele precisava fazer alguma coisa diferente, porque se fosse mais do mesmo, ele já não ia sobreviver. A torcida ia cair matando, já ia falar, mano, de novo, de novo, de novo. Então ele teve que mudar pra torcida pelo menos falar assim, não, vamos dar a chance pra ele, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, pelo que eu entendi que os repórteres disseram, a ideia era ser o Ferreirinha na esquerda. Sim, Então acho que nesse ponto seria melhor, né? Seria muito mais agressivo e poderia dar mais certo ainda. Mas eu acho que assim, no final não funcionou tanto. Eu acho que a ideia foi boa, e a execução não foi tão boa. No final ficou no chuveirinho, né? Faltou profundidade do lado esquerdo e o Igor Vinícius dava profundidade, mas parece que na hora que ele chegava lá faltava alguém para apoiar, ou faltava até não sei se é na parte dele, mas faltava um pouco mais para chegar. Que aí não chegava, aí a bola voltava, aí fazia lançamento, aí a bola voltava. E é nesse bate-bate que não chegava a lugar nenhum, né? o 3-5-2, principalmente quando você não tem um centroavante que faz o pivôzão, como o Aloysio fazia nos tempos áureos, o Chulapa fazia, o 3-5-2 ele acaba caindo nesse lance de que vai correr com a ala para linha de fundo e chuveirinho. Tá? Então tem que ser bem treinado e você precisa de um centroavante que saiba fazer o pivô. O Caleri sabe, mas não é o ponto forte principal dele. Talvez com um pouco mais de treino isso desenvolva. E aí também ele teria que ter, né, o tá pronto ali já, Foi. treinado com o Rames, né, o entrosamento com o Rames, com o Luciano, talvez com o Lucas mais para frente quando voltar, né, para que eles possam receber o passe dele de costas, ele de costas e eles recebendo o passe de frente para a área para bater para o gol ou invadir a área, coisa do tipo. Eu acho que isso é muito questão de treinamento.
Tá? E você, Gilson, o que, que você achou do 3-5-2? Ah, é como vocês falaram também. Ele tentou implantar, talvez o treinamento não tenha sido tão efetivo, tão bom, porque os jogadores eles ficaram meio que perdidos, eles não se aproximavam para ter a troca. Pegava a bola, ia um pouquinho, aí quando ele tinha que voltar, não tinha ninguém do lado, voltava lá para a defesa, para a Arboleda, começar tudo de novo. Sim. E isso daí foi constante. Tentava, aí perdia, o Ramos estava um pouco mais à frente, não se entendia para voltar, para poder iniciar a jogada, ou ele passava do ponto, voltava, ficou meio perdido. Isso daí dava para ver que era questão de treino. O Michel Araújo eu não gostei. O Michel Araújo ele não conseguia apoiar tão bem lá na frente, e nem voltar a recuar um pouquinho para ele poder receber a bola. Ele estava perdidaço. Talvez seja porque seria o Ferreirinha e não ele. Ele foi pego de surpresa assim e teve que jogar, né? Eu acho que do lado do Michel também tinha pouca gente para fazer o apoio com ele, porque o volante do lado dele seria o Maia. O Maia não sai, né? O Alisson, do lado direito, ele já vem de um perfil de que antigamente ele era meio ofensivo, né? Então ele consegue dar mais o apoio. O Luciano e o próprio Rames também caem mais para a direita. Tá? Então você tem ali com o Igor Vinícius três caras que vão dar suporte, vão dar opção. Do lado do Araújo, infelizmente não tinha ninguém, né? Era ele sozinho, o Maia que não avança, né? Ele é um cara mais de contenção, tá? E poderia sim cair o Luciano ou o Rames para aquele lado, mas não é muito característica deles. Eles normalmente, naturalmente, acabam indo mais para a esquerda. Eu não vou culpar o Araújo por nada, porque ele realmente foi pego, né? Não era ele para jogar ali. A lesão do Ferreirinha que acabou fazendo com que ele fosse escalado. E também, né? O próprio time que jogou, né? Os caras que estavam escalados acabaram não caindo do lado dele, ele acabava ficando mais sem opção. Tá? Mas talvez o Wellington ali, que vai mais até o fundo e cruza, ele fosse até melhor que o próprio Araújo. Exatamente essa questão que eu ia perguntar agora. Vocês acham que se tivesse o Wellington. Eu sei que não seria de bom tom, digamos assim, o Wellington começar essa partida, mas vocês acham que essa era a partida para o Wellington, quem sabe, ganhar, voltar a confiança ou jogar? Porque ele não ia ter a preocupação de marcar, né? Ele só ia ter a, Sim, a função de atacar, a né? função de avançar. É, eu não sei, eu até na pré-eleição, antes do jogo, né, no pré-jogo que a gente fez, eu preferi o Araújo. Eu falei que eu não colocaria o Wellington e colocaria o Araújo. Eu não sei, o Wellington tá numa fase muito ruim, cara. Então, né? Pelas características dele, talvez funcionasse, mas eu ainda acho que ia dar na mesma, que É não. porque o Wellington ele seria mais para velocidade. Ele Sim, corre Exatamente. mais. O Araújo seria mais para o domínio de bola, ter o controle de bola. Ele tem mais controle de bola. mais Acho que o técnico. Carpini, pensando nisso, pensou: vou precisar de um cara para poder ter o controle, armar, tocar e passar. E o Wellington não, o Wellington só vai disparar. Ele é mais a Essa, força, né, física, né, digamos assim. Sim, isso. E essa mudança foi boa em relação ao Carpini, porque todo jogo ele vinha tomando gol. Todo jogo. Ele tentou mudar para dar uma segurança a mais também, né? Tá certo que o time lá não atacava tanto, mas ele pensou nisso também, de fechar aqui, não tomar o gol, já evitar as críticas, que já era padrão, todo mundo falar, ah, todo jogo toma gol, todo jogo toma gol. Aí ele tentou E gol mudar de isso. cabeça, né? De gol de cruzamento, cabeça. né? Falou colocar 3 postes lá, vamos ver, né? Vamos ver Em se agora destaque, vai fazer, né? Mas assim, o time lá não ataca tanto, mas o Rafael trabalhou, cara. A gente comentou, duas grandes defesas, cara. Ainda as assim. escapadas. É, Em destaque o Ferrarese, viu? negativamente ou positivamente? Positivamente, eu acho. Ele tem um lance que ele vai ou teve um lance que ele tava dentro, quase dentro da área, Foi. Não, pela não. direita que ele subiu o desespero. Eu falei, não, volta, volta, porque se esses caras saírem correndo aí, ninguém pega, não. E, Aí não deu certo o ataque do adversário. durante a transmissão do jogo na Globo, teve muita. Os comentaristas estavam a todo momento pedindo pro Carpini tirar um zagueiro e Sim. pôr um atacante, ou pôr um meio-campo, né? Na ESPN Porque, também. segundo eles, o São Paulo, o Cobressal não oferecia perigo, né? E aí até na internet, depois, acho que até o Wilson tinha comentado que, na opinião dele, foi mais seguro deixar 3 zagueiros, porque por mais que não tinha um atacante, tinha questão de contra-ataque e tal. Qual a opinião de vocês? Vocês lançariam o time pro ataque ou vocês deixariam do jeito que tá
Só trocava as peças, como vocês fariam? É que ali tem que observar toda a situação, todo o contexto. O Carpini, ele já tava assim, ó, no fio da navalha, com ela aqui, assim, ó. Se ele troca e dá errado, sai um gol, ia ser culpa dele porque ele trocou. Sim. Ele insistindo naquilo, ele falou, vou acreditar nisso e vou com isso até o final. Tanto que eu pensei que ele iria mudar, porque foi muita pressão. Todo mundo pedindo, a torcida já fica nervosa, pedindo também, né? E ele não muda. Aí ele usou a convicção dele. Coloquei esse esquema, vou até o final. Eu também teria mantido os três zagueiros como ele manteve. No máximo aí faltando 10 minutos, tirar, né, um zagueiro, botar um atacante de velocidade, alguma coisa assim. Se fosse para desmontar o esquema. Mas, pô, dessa vez eu não tenho críticas ao trabalho do Carpini para esse jogo, cara. Eu achei que as substituições eu não entendi na hora, mas acabaram dando resultado, né? O André Silva entrou muito bem, mesmo junto com o Caleri. Eu tô achando que o André Silva vai cavar a vaguinha titular nesse time aí, se a gente jogar com dois atacantes, inclusive. Tá? Mas eu teria mantido os três zagueiros também. Eu também. Eu acho que ele fez correto. Eu acho que ele, na minha opinião, ele errou na questão do Igor Vinícius. Eu acho que não devia ter tirado ele. Verdade. Mas aí talvez ele poderia estar cansado e tal. Mas o Eric entrou bem. O Eric entrou Sim, bem, fez uma fumaça. Acho que eu acho que ele recuperou o gás que o Igor Vinícius estava começando a perder, né? Porque ele bagunçou muito lá na ponta direita, né? E eu acho que, assim, ele foi ousado em tirar o Pablo Maia e pôr o Galopo, né? Tudo bem que eu acho que teve uns momentos que ficou um buraco, até foi as jogadas do Cobressal, né? Ficou um buraco no meio campo, mas foi mais uma opção de ataque, né? E manteve os três zagueiros deixando seguro, digamos assim, né? tentativa de dar mais qualidade ali. Eu não achei ruim a Ah, troca, não. Mas foi por ali que os ataques do Cobressal vieram mesmo. Tá? Eu só acho, eu acho que ele demorou um pouco para trocar. Isso aí eu achei meio que uma falha. Porque o Eric e acho que foi o Galopo entraram só aos 90, aos 90. Minuto Não, o Galopo 89. entrou antes. O Galopo entrou antes. Foi o André Silva que entrou Ah, depois. foi o André Silva? Não, ele já tava. não, o André Silva entrou antes. O Galopo e o André Silva entraram, depois foi o Eric e quem mais que ele colocou junto com o Eric? Não, ó, foi primeiro o André Silva entrou primeiro e. Ou foi E o depois? Galopo, foi o André Silva e o Galopo que Não, entrou no não. Foi, Maia. foi, foi. Aí Aí depois, depois entrou o Eric. Não, pô, entrou o Eric e o Galopo. Foi o Eric e o Galopo. mas o André Silva já Não, no tava, porque ele tinha. final foi o William Gomes que ele colocou no final. O William Gomes e o Foi o Nestor. William Eu tô Gomes e o viajando. Nestor. Isso, eu tô viajando. Isso. É, o William Gomes e Nestor, é verdade. Botou ali no final, já nos acréscimos para segurar, gastar tempo, segurar resultado. O William Gomes para ver como é a Libertadores, o Nestor para entrar em campo de novo, talvez ganhar um aplauso da torcida ali. Mas foi no finalzinho só. Tá? Aí. Bom, o Carpini, né, nosso técnico atual, né, e aí uso as palavras do Júlio Casares, atualmente é o técnico de São Paulo, ele ganha aí Não, uma sobrevida, né, com essa vitória que, apesar de não convincente, os jogadores mesmo, pelo que a gente viu em relatos aí dos setoristas, após o jogo, antes do jogo, já pediram para a diretoria não mandar ele embora, e ele ganha uma sobrevida. Resta saber até quando, se ele vai manter esses bons resultados e virar essa maré, ou se é carta marcada. Enquanto isso, a diretoria está escolhendo aí um novo técnico no mercado. Primeira brecha vai mandar o cara embora. O que vocês acham? Gilson, o Carpini ganha sobrevida. Até quando, Gilson? eu acho que até a próxima derrota ou um péssimo desempenho, por exemplo, tomar uns 3-0 no Morumbi, qualquer vexame assim, ele cai. Porque ontem estava assim, ontem estava todo o cenário já formado, aí ele ser mandado embora. Se empata ali ou perde, ele ia ser mandado embora. Aí Rafael ele salvou o ganhou, emprego dele. isso, aí ele ganhou. A diretoria falou assim, ó, não dá pra tirar ele agora, vamos segurar um pouquinho. E isso de apoio da diretoria, dos jogadores, balela. Quando a torcida começa a vaiar assim, pega raiva, o presidente não aguenta. Ele não aguenta a pressão que é da torcida em cima dele, falando que ele não faz nada. Aí muda, aí troca.
E você, Gabriel? Carpini sobrevive por hora ou por mais um bom tempo? Não, e até porque, assim, o que o Gilson fala também é porque não tem convicção, né? Uhum. Acho que se um presidente tem convicção, fala assim, ó, esse é meu treinador e ele vai ficar com a gente. Torcida, dá confiança. Assim, se eu fosse um presidente sério, fosse um presidente que acreditasse realmente no Carpini, falar assim, ó, da entrevista coletiva hoje, ó, jogadores estão fechados com ele, a diretoria está fechado com eles, a gente espera que vocês também fiquem fechados com eles. Mas, assim, é impossível isso acontecer, né? Isso não acontece, acho que nenhum clube de futebol brasileiro, né? Tanto, E pode falar isso. tanto que era pra ele aparecer lá na coletiva de imprensa do lado do Carpini, ó, aqui dando minha cara tapa, né? E garantindo que ele não vai ser mandado embora. Pô, cara, Pode mas ir o aí. Casares postou a foto com o Carpini no Instagram depois, cara, Ah, cumprimentando mas eles, aí. né? Ah, Depois que mas ganhou, né? Depois é pela ganhou, depois vitória. ganhou. Aí é pela vitória, né? Pô, né, assim, do Casares já é muito já, cara. Você estava esperando mais alguma coisa? Exatamente. Não, Se tiver. porque se ele vai na coletiva e fala assim, ó, aqui esse aqui é o técnico por 5, 10 jogos, não tem como ele voltar atrás e de demitir Exatamente. com 3 jogos, Sim, entendeu? sim. Seria uma garantia a mais. Ele nem apareceu, tá nisso, me diz, vai. Vacilar é pênalti. Exatamente. E assim, eu duvido que se tivesse perdido ou empatado, ele postaria essa foto. Acho que todo mundo sabe disso. Mas eu defendi o Carpini, assim, eu acho que ele merecia ter uma chance, precisava ter uma chance depois da eliminação, que eram os 20 dias para ele poder treinar, mostrar os resultados, e o resultado não veio. A partida do Talheres foi ruim. Tudo bem que tem uma desculpa, né, de os jogadores terem se machucado, beleza, acho justo. E teve mais uma chance com um time infinitamente inferior. E o São Paulo não jogou nada. Não jogou nada. O resultado veio, mas assim, talvez o próximo jogo, se jogar bem, que eu acho que é praticamente possível, mas se jogar bem, aí eu acho que já vai estabilizando, a Começa a torcida vai, estabilizar. isso, vai pegando confiança, mas assim, eu acho que é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. E assim, tem a próxima sequência, depois do jogo do Fortaleza, é absurda. Assim, Pedrada. eu acho, eu acho que o São Paulo tem que mudar da água pro vinho para ele ficar. Porque é muito provável que o São Paulo vai perder, sei lá, 2, 3 ou 4 jogos nessa sequência. Pode E são, acontecer, e porque são, são times muito fortes, desculpa, são só jogos importantíssimos. né? Só pedreira. A sequência Não, de São Paulo é pesada. Tá? E a maioria Tanto que deles fora exatamente. de casa, inclusive, né? A gente tem o Fortaleza no sábado agora, dia 13, e aí depois Flamengo no Maracanã, Atlético Goianiense lá em Goiânia no domingo, Barcelona de Guayaquil em Guayaquil, e aí sim, né, depois de 3 jogos, São Paulo volta para casa para enfrentar só o Palmeiras, só um clássico. Então, e aí você pensa, beleza, a gente, se você chega na parte do Atlético Goianiense, eu acho que ali é o ponto-chave, que aí são duas decisões, porque se perder para o Barcelona, vai se complicar na tabela, tudo bem que ainda tá bagunçado, mas vai se complicar na tabela da Libertadores, que é o mais importante, Sim, e você não vai querer mandar um técnico embora depois de perder um clássico, sei lá. Normalmente os presidentes odeiam isso, né? Porque vai ficar marcado que o Palmeiras derrubou o técnico de São Paulo. técnico de São Paulo. Então ele vai ser aquele jogo. Eu acho que o limite é o Atlético Goianiense. Acho que o limite é esse, não passa disso. E vai pegar dois times fortes, né? Que é o Fortaleza e o Flamengo. Antes Sim, do Atlético Goianiense. E perde esses dois. Ou dá algum vexame, alguma Ou até coisa. jogar mal, Gilson. Eu acho que até se jogar igual jogou ontem, né? A gente tá gravando na quinta-feira. Se jogou igual jogou ontem, eu acho que não. Muito provavelmente já vai buscar um substituto. substituto no mercado. Na boa, para mim, eu sou muito crítico do trabalho do Carpini. E apesar de achar que ele não tem culpa no jogo do Tajeres por conta das, das lesões dos jogadores e também aquela sinuca de bico que ele ficou com a substituição, né? Esse jogo o Cobressão era para ter amassado, cara. São Paulo não jogou nada, o time todo nota 6 ali. Rafael salvou, beleza, nota 7. Caleri jogou muito.
Jogou muito naquelas. Depois que o André Silva entrou, que os caras começaram a fazer ligação, então o Caleri nota 7,5, 7, André Silva também. O resto do time, 5,5, 6. Tá? O resto do Foi, time não jogou nada, cara. E, foi um então, jogo foi um jogo de superação individual. sim, E Algumas, os indi- gols, isso, algumas individualidades se sobressaíram na força, na vontade. Mas o conjunto todo não foi bom. e até os gols, né? Se for ver os gols, foi tudo chorado. Querendo ou não, nossa, foi. o primeiro gol foi choradíssimo. É, Mas, só para completar, eu sou crítico ao trabalho do Carpini, não mostrou evolução. Teve a segunda pré-temporada aí de 20 dias depois da eliminação, tá, do Paulistão, não mostrou evolução. Ser sincero, não, para mim, não vai resolver, não vai melhorar. Não adianta dar tempo, só vai perder tempo. Tá? Para mim já tinha que ter trocado. Tá? Eu tô já pesquisando os nomes aí dos próximos técnicos para a gente gravar o vídeo quando ele cair. Tá? Para mim é questão de tempo. e assim, só que aí tem um problema também. Você mandando o Carpini embora agora, e aí você vai jogar, vai treinar com quem? Doutor Cruz? Milton Cruz. Até trazer o Jogo técnico novo. treinador da base Menta, que também não tá muito bem na base. Eu não É um gosto outro do, risco também. Eu também não gosto, não. Eu eu não acho que gosto do também. Milton Cruz, não. Ele acho que ele muito feijãozinho com arroz sem sal. Sem Exatamente. tempero. Não implementa nada, né? Não Tipo, implementa nada. Cara, se o time de scout do São Paulo trabalhar direito, tá? Eles já devem estar trabalhando já tem um bom tempo nisso. Já estão vendo ali os técnicos que encaixam com o elenco, os técnicos que têm esquema de jogo que usaria as peças de forma que se adequam melhor, né? Técnicos que cabem no bolso do São Paulo, que também não tem muito dinheiro, talvez sem clube, né? Eu achei vários. Eu não sou profissional de scout. Tem 10 caras lá que são. Tá? Se o São Paulo, esse time de scout está trabalhando direitinho, tá? No dia seguinte eles já estão fazendo uma proposta para o cara novo, e aí ele perde um jogo no máximo, com o Milton Cruz comandando, ou o Menta, ou o Murici, se for em casa, porque o Murici não viaja. Tá? Por mim, pode botar até o Rafinha de técnico naquele momento, não tem problema. mas. E, e tem um ponto também, que até agora eu esqueci, pra ser sincero. É, que os jogadores, eles estão fechados com o Carpini, né? Sim, A gente ouviu dizer que, até o Caleres falou publicamente, mas a gente ouviu dizer que os jogadores falaram que gostaria do Carpini. sim, eles pediram para a O que que diretoria não mandar ele embora. exatamente, o que será que está acontecendo lá, né? Até acho que foi o Giovanni Chacon, né, da Jovem Pan, fez uma pergunta para ele, é, o que está acontecendo que a gente não vê? Aí o cara ele falou, não, eu gostaria que vocês vissem o que o Carpini fez. O que o Carpini está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo, e ainda ele cravou, né? Ele falou, a gente vai jogar uma final esse ano. Aí eu queria, assim, lógico que é hipotético, né? Não tem como a gente saber, mas eu queria saber o que, que o Carpini tá fazendo que não tá sendo executado no campo, né? E Porque por, os jogadores defenderem assim, eu acho que é alguma coisa ele tá fazendo bem, né? Deve estar fazendo alguma coisa bem, não é possível. e por outro lado, o que o Carpini deu até entrevista, ele falou que neste momento é o momento que ele sente que tem mais o grupo em suas É, mãos. é E o estranho, não grupo é? está realmente unido com ele. Isso, palavra dele. Eu acho, aí já é achismo meu, que pelo fato do Rames ter acertado junto com a equipe, os caras estão tentando se abraçar e formar o time. Tanto que escalou 2 vezes o Rames de titular, deixou ele 90 minutos, e aí deve ser isso daí. Tipo assim, ele, coloquei o cara pra jogar, os outros estão vendo que ele tá tô jogando, tá tentando, tá se Vamos esforçando, junto. todo mundo tá apoiando. Eu não sei se só essa união toda vai resolver a situação. Quando você não tem tática, jogada ensaiada, você não tem entrosamento entre os jogadores, porque tá todo mundo no DM, e aí a culpa não é do Carpini, é do DM, mas tá lá, ele tem que gerir isso aí, né? Então eu não sei se só a união resolve. A união faz uma força, mas o futebol, não sei se Não, ela vai então, fazer. mas então, Cássio, a questão, mas assim, a minha questão é se
Você mesmo disse que não tá tendo nada disso. Uhum. Mas será que tá tendo nos treinos? Ou será que alguma coisa tá sendo bem feita que a gente não tá vendo? E assim, eu não, volto a dizer, eu não estou passando pano pro Carpini, e eu já acho que já tá em fim de ciclo, eu já acho que tá Uhum. em fim de ciclo. Mas eu acho que é muito estranho, porque acho que nem na época do Rogério Ceni Ah, não, mas defendeu-se tanto, assim, né, de o falar assim, não, a Rogério, gente tá... Rogério não tinha o É, time na mão, cara. Rogério, a única grande falha do Rogério, eu acho, que é não saber lidar com o vestiário. Né? Quem tinha o time é, na mão era o Dorival, Dorival, né? lá atrás, o Diniz, né? Que também passou por uma situação parecida, o time não desenvolvia nada, os caras queriam manter ele, e aí? Né? E Então, caiu do meu jeito. caiu do mesmo jeito. A União não segura, a União não vai segurar. Realmente. Se ele está fazendo um Outro, bom trabalho no treino, tá? Se as táticas estão sendo bem desenvolvidas, os caras estão aprendendo, estão desenvolvendo no treino, por que a gente não amassou o Cobressal? outro ponto assim que eu achei estranho, né? Que ele pegou e falou na entrevista. Ele falou assim, não dá pra fazer jogada trabalhada, não dá pra fazer um treino tático, assim, jogadas direcionadas, porque não tem jogador. Estão tudo machucado. Eu achei estranho isso. Se não tem, chama os moleques da base, faz lá o negócio e treina com o Ué, que tem, né? o reserva não executa a mesma função do titular? Se o Lucas, que seria o meia ou o ponta, tá, não está podendo fazer porque está machucado, o Luciano faz, o Rames faz, o Eric faz, o Ferreira, que machucou de novo, mas o Ferreira faria. Ah, não, o Caleri estava machucado, não dá para a gente treinar. Ué, o André Silva faz, a parte do Caleri. Os dois têm que saber, para quando tiver em campo conseguir executar a jogada do mesmo jeito. Isso é balela, gente. Desculpa aí. Exatamente. As instruções são para todos, não é para um especificamente. E Quer também dizer, não é aquela época que a gente tinha da 2 anos atrás, 3 anos, até na época do Diniz, né? Acho que na época do Diniz tinha muito isso. O São Paulo era 11 jogadores e Sim. só, não tinha ninguém. Hoje não, hoje saiu o Lucas, beleza, tem o Rames, tem o Luciano, né? Sai o Pablo Maia, tem o Bobadilha, tinha o Luiz Gustavo, mas tá machucado. Sai os defensores, tem o Alan Franco, que não é o melhor jogador, mas é Mas uma tem. pessoa que tá Tem o apta, né? Belém. Tem o Belém também, pô. Tem, é o Belém, Igor Vinícius. Tem o Agora Moreira. não tem ninguém, mas tá machucado, mas tem várias opções, não é falta de Aham. opção. Sim, se você quer, essa jogada vai envolver a passagem do lateral direito, toque do meio, cruzamento para a área para o centroavante. Cara, se não o Rafinha machucou, o Igor Vinícius vai fazer a parte dele, ele tem que treinar a parte do lateral de qualquer forma. E assim por diante. Dá para treinar a jogada de qualquer forma. Isso aí não me enganou não, Convenceu. Carpini, desculpa, não me convenceu. Bom, acho que já xingamos bem o Carpini, comentamos bastante do jogo. Fazer um pequeno comentário aí. Próximo jogo de São Paulo Fortaleza no sábado às 9 da noite, no Morumbis. Vitória, derrota, Isso. empate, o que vocês acham? olha, jogo difícil, viu? Eu acho que vai ser um empate, assim. Se não der nada errado, a gente consegue um empate lá, porque é um jogo difícil, viu? Não, É e aqui, hein? Não, aqui, Uhum. consegue um empate aqui. Fortaleza tá bem encaixadinho, tá redondo. Já tem anos aí com o mesmo treinador, com a mesma técnica e tática. E toda vez que ele veio jogar aqui em São Paulo, deu trabalho para São Paulo. Toda Sim. vez. eu E se sair também. uma vitória, é um soltar fogos. É um jogo difícil. Exatamente. Eu tá na mesma linha. Eu ia falar empate, aquele empate com gols, né? Sempre. Sempre. São Paulo e Fortaleza é sempre jogo com 2, 3, 4 gols, né? Sempre tem bastante gols, né? Mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que, cara, eu vou ser confiante. Tô pensando positivo. Acho que um 2-1 Dois a chorado, um. da mesma forma que foi esse jogo, jogando mal. Jogando mal. Acho um gol, torcida empurrando, É, né? eu acho que vai no 2 a 1 muito pelo fator Morumbis também, cara. Muito pelo fator Exatamente. torcida. Tá? E eu digo assim, se empatar aqui com o Fortaleza, não ganha do Flamengo lá no Maracanã 3 dias depois. E aí o Carpini cai. Eu acho que não ganha do Flamengo. Mas é que eu acho que o Fortaleza também, não sei se ele vai. Ele ainda tá focado na Sul-Americana, tem a Copa do Nordeste também, que eu acho que não terminou ainda.
Então ele ainda não tá 100% no Brasileirão, né? E aí pode ser um plus aí, mas eu acho que vai ser difícil de mesmo jeito. Ainda ninguém tá no Brasileirão. Nesse momento, primeira rodada, tá todo mundo pensando nas competições continentais aí. Mas pode ser aí que a Esse, gente arrume uma brecha. esse é o perigo, né? Começar o brasileiro na minha boca e depois consegue ficar patinando, patinando, patinando. Então, eu acho que assim, um ponto que pode fazer a diferença é que eu acho que alguns jogadores estão começando a crescer no estilo de jogo do Carpini. Acho que o Igor Vinícius está evoluindo, o Caleri já marcou gol, o André Silva está indo muito bem, né? Tá indo muito bem o André Silva. O Galopo está começando a aparecer também, entrando. O Eric jogou bem a última partida. Então, assim, eu acho que pode ter algum os jogadores tirar alguma coisa da cartola, né? Pode ser, né? O Ramos também tá pegando ritmo, né? Tomara que ache alguma coisa aí, uma bola. Mas é a única coisa que eu consigo me apegar. Acho que eu não consigo mais me apegar ao Carpini. Acho que são os jogadores mesmo, cara. É, Nesse jogo, vocês utilizariam o Caleri? sim. É porque 3-5-2, Caleri na frente. Porque Talvez a única ele, alteração seria o Wellington no lugar do Araújo. porque ele falou que jogou com dor. Falou que jogou meio baleado, que ele deu aquela, não, sempre jogo com dor. Mas ele falou que não tava 100% não. Acho que não é muito da avaliação da equipe médica, né? Mas se ele disser que ele tá bem, eu não vejo por que não colocar. Afinal de contas, ele que buscou os gols pra gente, né? Vamos combinar, né? Nesse jogo com o Cobressal. Mas eu não acho o André Silva uma troca ruim, não, cara. Se ele tiver com. Não tiver 100%, eu não vejo nenhum problema em começar com o André Silva. Eu acho que o nível não cai. Que ele foi nesse jogo aquela da Libertadores porque era jogo desespero. Ele só Sim, foi, só entrou porque era jogo que tinha que ganhar e ganhar, senão foi complicado. E nós demos sorte ainda também que o adversário lá empatou. sim, Deu, verdade. deu uma sobrevida assim, ficamos tranquilos em relação a isso. Tajeres e Barcelona empataram, né? Isso ajuda bastante ali, embola o grupo completamente se a gente ganhar o próximo jogo do Barcelona. A tendência é disparar como líder. Tá, então, eu Gilson, acho, desculpa, Gabriel, só para falar. do Caleri, eu acho que eu tenho uma teoria que eu acho que ele tem que jogar machucado, sempre. Porque na Copa do Brasil ele jogou machucado. Fez gol no Palmeiras, fez gol no Flamengo, fez gol em todo mundo, pô. Acho que tem que jogar Machucado, machucado. né? Tem que jogar baleado, porque tá jogando machucado ontem, fez gol, né? Acho que Vou só contratar jogar a machucado. podóloga dele lá pra sempre deixar ele com uma unha encravada ali. Ele ficar com Exatamente, dor, ele ficar bem puto, que aí sai gol. exatamente. Tá E ele é certo. fundamental pro nosso time, né, velho? O Caleri é, cara. Raçudo, né, cara? Mesmo quando o jogo tá ruim, difícil, a bola não chega, eu acho que ele cativa, incentiva os outros e, pelo exemplo, a galera acaba se doando mais. E até ele se tornou ontem o maior artilheiro estrangeiro do São Paulo na Libertadores. Pô, não Passou sabia. Pedro Rocha. Caramba, não Passou sabia Pedro disso. Rocha e virou. Ele é o terceiro maior artilheiro da Libertadores, atrás apenas de Luiz Fabiano em segundo, e Rogério Ceni em primeiro, e terceiro colocado agora é o argentino. É justo, justíssimo. Bom, Gilson, empate, São Paulo e Fortaleza? 1-1, 2-2, Ah, 0-0, não, 1-1. Gabriel, 2-1. 2-1. Vou contigo, 2-1 também, São Paulo e Fortaleza. Vamos ver o que o sábado nos reserva aí, que os deuses do futebol sorriam para o tricolor. É isso? Vamos ficando por aqui? Fechou. aqui, Serrano. Então é isso, galera. Agradeço muito a presença de todos vocês. Quem curtiu aí, se inscreve aí no canal, dá um like. Se estiver ouvindo aí no Spotify, dê o seu comentário, se inscreva também aí no nosso Joga, podcast. joga no grupinho de WhatsApp que se tiver aí, ó, seus amigos São Paulinos. Ó, conheci esses caras aí, ó, parece gente boa. Os caras Espalha a palavra, espalha a espalham a palavra. palavra. Fica de passa pano, fala da diretoria, fala de jogador, fala do Carpini. Aqui é tudo aberto. Aqui não tem passapano, não. A gente fala o que pensa. Às vezes a gente acha que a culpa não é do cara, às vezes a gente acha que é, e aí dá no sarrafo, sem dó. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Nós somos os discípulos de Tele. Muito obrigado. Tamo junto e até a próxima segunda-feira. Do Tamo São de Paulo. volta. Vamos, São Paulo!